cheiro de bolo de chocolate ainda estava no ar quando minha vida mudou para sempre. Era sábado 15 de março, véspera do meu aniversário de 70 anos. Eu estava sentado na varanda da minha casa, observando meu filho Carlos e minha nora Sandra organizarem os últimos detalhes da festa que eles tinham insistido em fazer para mim. Depois de uma vida inteira trabalhando como mecânico, construindo essa casa tijolo por tijolo, criando esse menino sozinho depois que a mãe dele nos deixou quando ele tinha apenas 8 anos, eu finalmente me sentia importante. Pai, fica aí descansando que a gente resolve tudo, Carlos tinha dito mais cedo, com aquele sorriso que eu conhecia desde criança. Sandra estava pendurando bandeirinhas coloridas na árvore do quintal, a mesma árvore onde eu ensinei Carlos a subir, onde construí para ele uma casinha quando tinha 10 anos. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. E era. Seu Joaquim, meu vizinho há 15 anos, um homem discreto que raramente se metia na vida alheia, aproximou-se da cerca. Tinha uma expressão estranha no rosto, uma mistura de nervosismo e pena que me deixou imediatamente alerta. Aos 68 anos, Joaquim tinha aquela sabedoria de quem já viu muita coisa na vida, e quando ele falava, era melhor escutar. Senhor José, ele sussurrou olhando em volta para ter certeza de que não estava sendo ouvido. Pegue sua carteira e saia discretamente. Eu ri. Achei que estava brincando, talvez fazendo alguma piada sobre festa surpresa. Isso, Joaquim. Tô velho demais para fugir da própria festa. Mas ele não riu de volta. Sua expressão ficou ainda mais séria. Senhor José, eu preciso lhe mostrar uma coisa. Mas, por favor, promete que vai manter a calma. Algo no tom da voz dele me fez gelar por dentro. Era o mesmo tom que o médico usou quando me contou sobre o câncer da minha esposa, anos atrás. O tom de quem tem más notícias e não sabe como entregar. Joaquim desbloqueou o celular com dedos trêmulos e me mostrou a tela. Era uma conversa no WhatsApp. No topo eu podia ler: Grupo Operação Festa. Meus olhos começaram a percorrer as mensagens e a cada linha que lia, sentia como se alguém estivesse arrancando pedaços do meu peito com uma chave de fenda enferrujada. Carlos, meu filho. Pessoal, amanhã é o dia, lembrem-se. Festa até umas 16 horas, depois todo mundo vai embora cansado. Aí a gente convence o velho a assinar os papéis da casa. Sandra, minha nora. Já falei com o despachante. Os documentos estão prontos, só falta a assinatura dele. Vocês acham que ele vai desconfiar? Carlos, relaxa. Depois de umas cervejas e todo mundo elogiando ele, vai assinar qualquer coisa. O velho tá carente, né? Desde que a mãe morreu, ele faz qualquer coisa por atenção. Irmão de Sandra. E se ele resistir? Carlos, impossível. Vou falar que é só uma formalidade para ele não pagar tanto imposto. Ele nem sabe ler direito essas coisas de cartório. Eu congelei. 70 anos de vida e eu nunca tinha sentido uma dor física tão intensa quanto aquela. Era como se cada palavra fosse um martelo batendo no meu peito, quebrando costela por costela. Minhas mãos começaram a tremer. As mesmas mãos que carregaram Carlos no colo quando estava com febre, que trabalharam dobrado na oficina para pagar a escola particular dele, que assinaram empréstimos para ele abrir o primeiro negócio. Joaquim segurou meu braço quando viu que eu estava quase caindo da cadeira. Senhor José, sente aqui. Respira fundo. Mas como? Respirar quando descobri que meu único filho, o menino que eu criei sozinho, que eu ensinei a dirigir, a fazer a barba, a ser homem, estava planejando me roubar. E não qualquer coisa. Minha casa. A casa que eu construí com estas mãos, que hipotequei 3 vezes para dar educação para ele, que era tudo o que me restava de uma vida inteira de trabalho. Como conseguiu isso? Consegui perguntar com a voz embargada. Minha filha está no grupo. A Sandra adicionou ela sem querer, pensando que era outra pessoa. Quando ela viu e me contou, Senhor José, eu não podia deixar isso passar. Olhei para o quintal onde meu filho estava rindo com a esposa, pendurando as últimas decorações da minha festa de aniversário. A festa que era uma armadilha. O filho que era um estranho.
A família que era uma farsa. Quantos pais neste exato momento estão descobrindo que criaram não filhos, mas predadores? Quantos homens que deram a vida pelos filhos estão sendo preparados para o abate pelos próprios sangue do sangue? Tem dores que um homem engole por anos até que um dia a garganta não aguenta mais. Se você já sentiu que uma vida inteira de trabalho como pai valia menos que um documento assinado numa mesa de bar, fica comigo até o final dessa história. Porque o que aconteceu depois daquela descoberta me ensinou que um homem só perde a dignidade quando aceita ser tratado como fonte de renda, não como pai. Se inscreva no canal para não perder os próximos relatos. Tem muito pai por aí que precisa ouvir isso. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais como essa, de homens que decidiram que não era tarde demais para recuperar o respeito, se inscreva no canal e ativa o sininho. Aqui eu não conto histórias de vítimas, eu conto histórias de pais que escolheram reagir. Meu nome é José Alcântara, tenho 70 anos, e preciso voltar um pouco no tempo para você entender como cheguei naquele momento, descobrindo que meu próprio filho estava tramando contra mim no dia do meu aniversário, como se eu fosse apenas um obstáculo entre ele e uma escritura de casa. Porque essa história vai fazer muitos pais repensarem o que estão aceitando em nome do amor familiar. Eu nasci em 1954, numa família humilde do interior de São Paulo. Meu pai era ferroviário, minha mãe costureira. Aprendi desde cedo que homem que presta trabalha, cala a boca quando precisa e sustenta a família custe o que custar. Aos 16 anos já estava numa oficina mecânica, aprendendo o ofício que me sustentaria por mais de 50 anos. Conheci a Maria, mãe do Carlos, quando eu tinha 22 anos. Ela era balconista numa loja de tecidos, tinha um sorriso que iluminava qualquer segunda-feira e sonhava em ter uma família grande, cheia de filhos correndo pela casa. Casamos em 1978, numa cerimônia simples, mas cheia de esperança. Carlos nasceu em 1980, depois de 2 anos de tentativas e uma gravidez que quase levou a Maria embora. Ele veio de parto complicado, ficou 15 dias na UTI, e eu praticamente morei no hospital. Trabalhava de manhã na oficina, passava a tarde no hospital, voltava para casa à noite para tentar dormir algumas horas e recomeçar no dia seguinte. Quando finalmente trouxemos Carlos para casa, eu jurei para mim mesmo que aquele menino nunca passaria pelas dificuldades que eu passei, que ele estudaria, teria oportunidades, seria alguém na vida, que eu faria qualquer sacrifício necessário. E fiz. Durante anos fiz. Trabalhei 2 jornadas durante toda a década de 80. De manhã, na oficina do seu Antônio, à tarde montei minha própria bancada na garagem de casa. Ficava até 2 da manhã consertando carros de vizinhos, colecionando cada centavo para pagar o colégio particular do Carlos. Maria reclamava que eu chegava em casa sujo de graxa, cheirando a óleo diesel, mas quando via o dinheiro que eu trazia, entendia que cada mancha na minha roupa era um tijolo a mais na construção do futuro do nosso filho. Os primeiros anos foram os mais felizes da minha vida. Carlos era um menino esperto, curioso, sempre querendo ajudar na oficina. Aos 5 anos ele já sabia identificar cada ferramenta pelo nome. Aos 7, conseguia trocar o óleo de um carro sozinho. Eu sonhava que ele seria engenheiro, que usaria aquela inteligência para algo maior que consertar motores. Nos finais de semana, eu levava ele para pescar no rio que passava nos fundos da cidade. Sentávamos na margem, eu ensinava ele a fazer nó na linha, a escolher a isca certa, a ter paciência para esperar o peixe morder. Eram os momentos mais preciosos da minha semana, só eu e meu filho conversando sobre tudo e sobre nada. Pai, ele me perguntou uma vez, devia ter uns 9 anos, por que você trabalha tanto? Para você ter uma vida melhor que a minha, respondi sem hesitar. Mas eu gosto da sua vida. Eu quero ser igual a você quando crescer. Naquele momento, sentindo o cheiro do rio, vendo o sorriso do meu menino, eu me senti o homem mais rico do mundo. Mas a vida tem uma forma cruel de nos ensinar que felicidade é coisa frágil. Em 1988, quando Carlos tinha 8 anos,
Maria começou a reclamar que nossa vida era pequena demais para os sonhos dela, que eu pensava pequeno, que me contentava com pouco, que nunca sairíamos da mediocridade se eu continuasse apenas consertando carros velhos. As discussões começaram baixinho, depois foram ficando mais altas, mais frequentes. Maria queria que eu vendesse a oficina, que investisse o dinheiro em algo mais digno. Dizia que estava cansada de ser casada com um mecânico qualquer. Uma manhã de terça-feira, acordei e encontrei um bilhete em cima da mesa da cozinha. José, não aguento mais essa vida, preciso de mais, cuida bem do Carlos. Ela tinha ido embora, simplesmente assim. Levou 2 malas de roupa e me deixou sozinho com um menino de 8 anos que não conseguia entender por que a mamãe não estava mais lá. Durante semanas, Carlos perguntava quando a mãe ia voltar. Eu não sabia o que responder. Como explicar para uma criança que às vezes as pessoas que a gente ama escolhem nos abandonar? Como explicar que, para sempre, às vezes tem data de validade? Foi quando entendi que agora eu era tudo para aquele menino. Pai, mãe, exemplo, proteção. Não podia mais trabalhar 2 jornadas, porque precisava estar em casa quando Carlos voltasse da escola. Não podia mais aceitar todos os serviços, porque tinha que ajudar com a lição de casa. Não podia mais sair para beber uma cerveja com os amigos, porque Carlos precisava de janta, de atenção, de alguém que perguntasse como foi o dia dele. Mas eu fiz cada ajuste necessário sem reclamar, porque ser pai não é só dar dinheiro, é estar presente, é ser o primeiro a aplaudir quando o filho aprende a andar de bicicleta e o último a desistir quando ele está com dificuldades na escola. Durante os anos 90, construí nossa rotina. Carlos estudava de manhã, eu trabalhava enquanto ele estava na escola, buscava ele às 11h30, almoçávamos juntos, ele fazia lição enquanto eu atendia clientes. Na oficina, jantávamos assistindo o jornal. Nos finais de semana íamos pescar ou ao parque, ou simplesmente ficávamos em casa consertando coisas, conversando, sendo uma família de 2. Ele me contava sobre os amigos da escola, sobre as matérias que gostava, sobre os sonhos que tinha. Eu escutava cada palavra como se fosse a coisa mais importante do mundo. Porque era. Ele era a minha vida inteira. Existe uma solidão específica de homem que criou o filho sozinho. Você se torna tão focado em dar conta de tudo que esquece de ensinar alguns limites. As primeiras bandeiras vermelhas começaram quando Carlos entrou na adolescência, por volta dos 14 anos. Nada muito óbvio no início. Pequenas mentiras sobre onde estava, chegadas em casa mais tarde que o combinado, uma certa arrogância quando eu chamava a atenção dele. Pai, você não entende. As coisas hoje são diferentes. Ele dizia quando eu reclamava que ele tinha gastado dinheiro que eu tinha dado para material escolar em bobagens. Eu engolia. Pensava, é adolescente mesmo, vai passar. Como todo pai, eu queria acreditar que era só uma fase. O primeiro sinal mais sério aconteceu quando ele tinha 16 anos. Eu tinha guardado R$ 800 durante 3 meses para comprar um equipamento novo para a oficina, uma chave de impacto que me faria ganhar tempo e conseguir mais clientes. O dinheiro estava numa lata de bolacha escondida no meu quarto. Um dia cheguei em casa e o dinheiro não estava mais lá. Carlos, chamei ele no quarto. Você viu o dinheiro que eu guardava na lata azul? Ele nem levantou os olhos do videogame. Que dinheiro? Os R$ 800 que eu estava juntando para comprar a chave de impacto. Não vi não, pai. Deve ter caído ou algo assim. Mas no dia seguinte, ele chegou em casa com um tênis novo, daqueles que custavam exatamente R$ 800. Quando confrontei ele, a resposta foi: pai, eu precisava do tênis para a educação física. Você não ia querer que eu passasse vergonha na escola. Ia. E então veio a manipulação, que eu ainda não reconhecia como manipulação. Além do mais, o senhor sempre disse que eu era prioridade. O equipamento pode esperar, né? Estudo não pode. Eu fiquei sem palavras. Tecnicamente, ele estava certo. Eu sempre dizia que ele era prioridade, mas algo dentro de mim doía. Um aperto no peito que eu não sabia nomear. Era a primeira vez que meu filho me roubava, mas de forma tão sutil
que quase parecia lógica. Engoli em silêncio e demorei mais 6 meses para juntar dinheiro para a chave. De impacto. O segundo episódio foi quando ele completou 18 anos. Eu tinha planejado uma festa pequena, só alguns amigos próximos na nossa casa. Tinha economizado durante meses para fazer uma festa digna para comemorar a maioridade do meu filho. 2 semanas antes da festa, Carlos chegou em casa com uma proposta. Pai, ao invés de festa, que tal me dar o dinheiro? Eu prefiro viajar com os amigos para a praia. Mas, filho, eu já comprei as coisas, chamei as pessoas. Pai, por favor, isso de... Festa em casa é coisa de criança. Eu quero fazer algo especial que eu vou lembrar para sempre. A forma como ele disse, por favor, me desarmou completamente. Aquela palavra que eu havia ensinado ele a usar quando queria algo importante. Como negar? Cancelei tudo. Perdi dinheiro com produtos que já tinha comprado. Passei o aniversário dele sozinho em casa, enquanto ele estava na praia com amigos que nunca nem me cumprimentavam quando vinham buscar ele. Quando ele voltou, nenhum obrigado eu recebi. Apenas, pai, foi incrível, valeu a pena. E eu, como idiota, sorri e disse, fico feliz que você tenha se divertido, filho. O terceiro sinal aconteceu quando ele começou a namorar a Sandra aos 19 anos. De repente, nossa rotina de jantares juntos e conversas no final do dia se tornou coisa de pai grudento. Pai, eu não sou mais criança. Não preciso ficar em casa toda noite. Sandra raramente falava comigo. Quando vinha em casa, ficava grudada no Carlos como se eu fosse uma ameaça à relação deles. Quando eu tentava puxar conversa, ela respondia com monossílabos e olhava para Carlos como pedindo socorro. Uma noite, cheguei em casa mais cedo da oficina e ouvi eles conversando no quarto do Carlos. Seu pai é muito pegajoso, dizia Sandra. Meu pai nunca fica perguntando onde eu vou, com quem vou. É, ele é assim mesmo, Carlos respondeu. Desde que minha mãe foi embora, ele meio que transferiu toda a carência dele para mim. Carência. Ele chamou meu amor de pai de carência. Fiquei parado do lado de fora do quarto, segurando a maçaneta, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Era assim que meu filho via nosso relacionamento? Como algo doentio, pegajoso, carente. Naquela noite, jantei sozinho. Carlos e Sandra saíram sem avisar. Voltaram depois da meia-noite rindo alto, acordaram os vizinhos, e quando fui pedir para fazer menos barulho, Carlos me olhou como se eu fosse um estranho inconveniente. Relaxa aí, pai. A vida não pode parar porque o senhor quer dormir cedo. Era a primeira vez que meu filho me desrespeitava abertamente. E o pior, Sandra riu. Ela achou graça da forma como ele falou comigo, mas eu engoli também aquilo. Pensei, é paixão, vai passar. Quando ele amadurecer, vai entender o que fiz por ele. Quantos pais neste momento estão engolindo desrespeito em nome do amor incondicional? Quantos de nós confundimos ser pai com ser capacho dos próprios filhos? O quarto sinal foi o mais doloroso. Carlos decidiu se casar com Sandra quando tinha 22 anos. Eu ofereci minha casa para o casamento, ofereci pagar a festa, ofereci dar a entrada de um apartamento para eles como presente. A resposta dele foi, pai, a família da Sandra vai cuidar de tudo. Eles têm mais condições. Condições. Como se meus 22 anos de sacrifício não fossem condições suficientes. No dia do casamento, eu me senti um convidado na cerimônia do meu próprio filho. Sentei numa mesa no fundo, sozinho, assistindo ele dançar com a família da Sandra, rir das piadas, do sogro, chamar o pai da Sandra de paizão. Paizão. Eu nunca tinha ouvido meu filho me chamar de paizão. Naquela noite, voltei para casa sozinho. Tirei o terno emprestado de um amigo, sentei na mesa da cozinha onde Carlos e eu jantávamos juntos durante anos, e pela primeira vez desde que Maria foi embora eu chorei. Não de saudade, de humilhação. Mas mesmo assim, eu me convenci de que era normal, que filho casado tem vida própria, que eu precisava dar espaço. Durante os primeiros anos do casamento deles, as visitas ficaram cada vez mais raras. Quando vinham, sempre precisavam de alguma coisa.
dinheiro para comprar móveis, dinheiro para a entrada de um carro, dinheiro para uma viagem de aniversário de casamento. E eu sempre dava, porque era meu filho, porque eu queria que ele fosse feliz, porque tinha medo de que, se eu negasse, ele parasse de vir de vez. O mesmo homem que carregou o filho nos ombros um dia se vê sem chão para pisar. Cada não que eu deveria ter dito e não disse foi cavando um buraco mais fundo entre nós. Cada limite que eu não estabeleci foi virando uma permissão para ele me desrespeitar mais. Mas eu ainda não entendia que estava criando meu próprio algoz. Tem silêncios de pai que pesam mais que gritos. A exploração começou de forma sutil, quase imperceptível, como água que vai infiltrando nas rachaduras da parede, até que um dia você descobre que a estrutura toda está comprometida. 2 anos depois do casamento, Carlos apareceu em casa numa terça-feira, à noite com uma cara de preocupação que eu não via desde a época da escola, quando ele tinha problema com alguma matéria. Pai, preciso conversar com o senhor. Meu coração disparou. Pensei em acidente, em doença, em alguma tragédia. O que foi, filho? Aconteceu alguma coisa com a Sandra? Não, pai, é sobre dinheiro. Suspirei aliviado. Se era sobre dinheiro, tinha solução. Fala. Carlos sentou na mesma cadeira onde se sentava quando era criança para fazer lição de casa. E por um momento, eu vi nele o menino de 8 anos que ficava aflito quando não conseguia resolver um problema de matemática. Pai, a gente está passando por umas dificuldades. A Sandra engravidou. Engravidou. Ia ser avô. Uma alegria imensa tomou conta do meu peito. Uma felicidade que eu não sentia há anos. Finalmente, nossa família ia crescer de novo. Filho, isso é maravilhoso. Por que você está com essa cara? Ser pai é a coisa mais... Pai, deixa eu terminar. Ele me cortou. A gente não planejou isso. Estamos no aperto. O apartamento é pequeno, vamos precisar nos mudar. Eu estou devendo no cartão. A Sandra teve que sair do emprego por causa dos enjoos. Pai, eu preciso de ajuda. Claro, filho. Quanto você precisa? 15 mil. 15 mil reais. Era mais dinheiro do que eu tinha na conta. Era o valor que eu guardava há 3 anos para finalmente reformar a oficina, comprar equipamentos novos, talvez até contratar um ajudante. Mas era para meu filho e para meu neto. Tá bem, Carlos. Vou dar um jeito. Peguei emprestado no banco usando minha casa como garantia. 15 mil reais que me deixaram pagando prestações por 4 anos. Carlos pegou o dinheiro, me abraçou, o primeiro abraço genuíno que recebi dele em anos, e disse: Pai, eu nunca vou esquecer isso. Quando as coisas melhorarem, eu pago tudo de volta. 3 meses depois, descobri pelo Facebook que eles tinham viajado para Cancún. 15 dias no México, hotel 5 estrelas, restaurantes caros, passeios turísticos. Nas fotos, Sandra estava com a barriga já aparecendo, sorrindo ao lado de Carlos numa praia paradisíaca. Quando perguntei sobre a viagem, Carlos disse: Ah, pai, foi uma promoção que a empresa da Sandra ganhou. Não custou nada para a gente. Mais uma mentira que eu fingi acreditar. O dinheiro que pedi emprestado para dificuldades tinha bancado lua de mel em Cancún. Mas o neto nasceu, Miguel, um menino lindo que se tornou minha única alegria naqueles anos. Quando Carlos trazia ele para me visitar, eu voltava a me sentir útil, importante. Ensinava o menino a mexer com ferramentas, contava histórias, fazia aviõezinhos de papel. Miguel gostava de mim, genuinamente. Corria para os meus braços quando chegava, chamava vovô, com uma alegria pura que me emocionava até as lágrimas. Mas as visitas foram ficando cada vez mais raras e sempre condicionadas. Pai, o Miguel está querendo aqueles brinquedos que passam na TV. Dá para ajudar? Pai, a escola do Miguel é particular. A mensalidade subiu. Pai, o Miguel precisa de um plano de saúde melhor. Sempre o Miguel. Sempre meu neto sendo usado como moeda de troca para eu abrir a carteira. E eu abria, porque tinha medo. Medo de que se eu dissesse não, eles parassem de trazer o menino. Medo de perder a única alegria que me restava. Quando Miguel completou 5 anos,
Eu tinha gasto mais de 50 mil reais com ajudas para meu filho. 50 mil reais que saíram da reforma da oficina, da minha aposentadoria, dos empréstimos que fiz usando a casa como garantia. A oficina estava deteriorando. Equipamentos velhos, estrutura precisando de reparo, clientes preferindo oficinas mais modernas. Eu estava vendo meu sustento desmoronar, mas não conseguia parar de ajudar meu filho. A solidão dessa época é difícil de explicar para quem nunca passou por isso. É uma solidão específica de homem que não consegue admitir, nem para si mesmo, que está sendo usado. Porque admitir isso seria admitir que fracassou como pai. Que criou um filho que o vê apenas como fonte de renda. Eu passava dias inteiros na oficina, sozinho, consertando carros cada vez mais velhos, de clientes cada vez mais escassos, para juntar centavos que eu sabia que acabariam nas mãos do Carlos na próxima emergência. À noite, voltava para casa e jantava sozinho assistindo o jornal. O mesmo lugar na mesa, o mesmo prato, a mesma solidão, mastigada em silêncio. Os vizinhos pararam de perguntar sobre Carlos. No início perguntavam: "E seu filho? Como está?" Depois perceberam que eu sempre dava a mesma resposta: "Tá bem, tá corrido com o trabalho." E pararam de perguntar, porque até os vizinhos sabiam que era mentira. Tem uma humilhação específica na vida de homem idoso que é explorado pelo próprio filho. Você não pode contar para ninguém. Não pode admitir que o menino que você criou virou um estranho interesseiro, porque isso reflete em você como pai. Então você engole em silêncio. Sorri quando perguntam sobre a família. Finge que está tudo bem. Esconde a vergonha atrás de piadas sobre filho casado que só aparece quando quer alguma coisa. Mas não é piada, é tragédia. A saúde começou a cobrar o preço. Pressão alta, insônia, uma dor constante no peito que não era do coração, mas da alma. Comecei a tomar medicamentos para a ansiedade, mas não contei para ninguém. Homem da minha geração não admite que tem problema emocional. Quando completei 68 anos, Carlos não lembrou do meu aniversário. Sandra postou no Instagram uma foto dos dois num restaurante caro celebrando o dia especial deles. No mesmo dia do meu aniversário, passei a data sozinho, comendo um pedaço de bolo que comprei no supermercado, assistindo televisão, fingindo que não importava. Mas importava. Doía de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. 2 dias depois, Carlos apareceu em casa. "Pai, desculpa pela correria. O trabalho tá puxado. Mas olha, preciso falar com o senhor sobre uma coisa importante. Mais dinheiro. Sempre mais dinheiro. Dessa vez, eram 20 mil reais para investir num negócio que ia dar retorno garantido. Eu não tinha, mas peguei emprestado mesmo assim. O negócio nunca existiu. O dinheiro foi usado para trocar de carro. Quando um pai é traído pelo próprio sangue, a cicatriz atravessa gerações. Aos 69 anos, eu estava devendo mais de 100 mil reais em empréstimos. Minha casa estava comprometida. Minha oficina mal conseguia pagar as contas. Minha saúde estava abalada. E meu filho continuava aparecendo sempre que precisava. De mais alguma coisa. Até o dia em que ele decidiu que não precisava mais pedir, que podia simplesmente tomar. Existe um momento na vida de todo homem em que ele para de ser vítima e decide ser protagonista. O meu chegou numa manhã de sábado, depois de descobrir o plano do meu próprio filho. Quando terminei de ler todas as mensagens que Joaquim me mostrou, fiquei sentado na cadeira por 15 minutos, em silêncio absoluto. Não era raiva que eu sentia, era algo muito mais profundo e transformador. Era clareza. "Joaquim", disse finalmente, "você pode me fazer um favor? Pode filmar o meu quintal? Quero ter um registro de como está a decoração da festa." Ele me olhou confuso, mas pegou o celular e começou a filmar. Carlos e Sandra estavam pendurando as últimas bandeirinhas, rindo, conversando animadamente sobre alguma coisa. Para qualquer observador externo, era um casal amoroso, organizando uma festa surpresa para um pai querido. Mas eu agora sabia a verdade. "Pronto, senhor." "José." "Obrigado. Agora escute bem. Eu vou fingir que não vi nada. Vou participar da festa normalmente.
mas preciso que você me ajude com uma coisa depois. Durante a festa, eu fui o melhor ator da minha vida. Sorri, abracei os convidados, elogiei a organização, agradeci ao Carlos e à Sandra pela surpresa maravilhosa. Por dentro, cada gesto deles ganhava um novo significado. Cada sorriso era calculado. Cada demonstração de carinho era falsa. Mas o momento mais revelador foi quando Carlos se aproximou de mim com uma pasta de documentos. Pai, aproveitando que está todo mundo aqui, que tal a gente resolver umas burocracias? Trouxe uns papéis do advogado para o senhor assinar. É sobre imposto, essas coisas chatanas de cartório. Ali estava, o momento que eles planejaram. A armadilha se fechando. Que tipo de papel, filho? Ah, coisa simples. Transferência de bens para evitar imposto futuro. O advogado disse que é melhor fazer agora, enquanto o senhor está com saúde boa. Sandra se aproximou com caneta na mão e um sorriso que me fez sentir náusea. Papai, é rapidinho, só umas assinaturas. Papai. Ela me chamou de papai. A mesma pessoa que planejava me roubar estava usando uma palavra carinhosa que eu sempre quis ouvir dela. Sabe que é, Carlos? Hoje é festa. Amanhã a gente resolve isso com calma, quero ler tudo direitinho. Vi uma sombra de irritação passar pelo rosto dele, mas ele conseguiu disfarçar. Claro, pai, como quiser. A festa terminou às 5 da tarde. Todo mundo foi embora cansado, exatamente como planejado. Ficaram apenas Carlos, Sandra e eu. Pai, Carlos disse enquanto guardava a pasta de documentos, amanhã eu passo aqui de manhã para resolver aquela questão dos papéis. Está bem, filho. Eles foram embora e eu finalmente pude tirar a máscara. Sentei na mesa da cozinha com todas as luzes apagadas e comecei a planejar minha vida pela primeira vez em anos. Primeira coisa, liguei para Joaquim e pedi para ele me enviar o vídeo da festa e print de todas as mensagens do grupo. Segunda coisa, abri minha gaveta de documentos e comecei a organizar tudo o que eu tinha. Escritura da casa, extratos bancários, comprovantes de todos os empréstimos que fiz para ajudar Carlos, recibos de todos os presentes que dei para ele e para o Miguel. Terceira coisa, lembrei de algo que Carlos não sabia. Meu avô, pai do meu pai, tinha deixado um terreno na região central da cidade que estava em meu nome há mais de 20 anos. Era um lote pequeno, mas que com a especulação imobiliária tinha se valorizado muito. Eu nunca falei sobre isso para ninguém, nem para Maria quando éramos casados, nem para Carlos. Era minha reserva secreta para uma emergência real. Alguns meses atrás, uma construtora tinha me procurado interessada no terreno. A oferta era de R$300 mil. Na época recusei porque achava que não precisava do dinheiro. Agora percebia que precisava, não do dinheiro, mas da independência que ele representava. Domingo de manhã, enquanto esperava, Carlos chegar com os papéis fraudulentos. Fiz algumas ligações importantes. Primeira ligação, para um advogado que conhecia da época em que trabalhei numa oficina perto do fórum. Expliquei a situação, enviei os prints das mensagens, marquei uma consulta para segunda-feira. Segunda ligação, para a construtora. Confirmei que a oferta ainda estava de pé e marquei uma reunião para terça-feira. Terceira ligação, para um apartamento que vi anunciado para alugar numa região tranquila da cidade. Lugar pequeno, mas suficiente para um homem sozinho recomeçar. Quando Carlos chegou domingo pela manhã com Sandra e a pasta de documentos, eu estava preparado. E aí, pai? Vamos resolver logo essa burocracia? Claro, Carlos. Mas antes, quero que vocês se sentem. Tenho uma coisa para falar. Eles se entreolharam. Sandra pegou na mão do Carlos. Filho, comecei. Ontem à noite eu fiquei pensando muito sobre nossa relação. Sobre o quanto você me ama, o quanto se preocupa comigo. Carlos sorriu, relaxando. Pai, o senhor sabe que você é tudo para mim. É mesmo? Então vou lhe fazer uma pergunta. Se eu tivesse um ataque cardíaco hoje, você correria para o hospital ou ligaria primeiro para o cartório para ver se os papéis da casa já tinham sido transferidos? O sorriso sumiu do rosto dele. Sandra ficou pálida. Pai, que pergunta é essa? Peguei meu celular
e comecei a ler as mensagens do grupo Operação Festa em voz alta. Pessoal, amanhã é o dia. Lembrem-se, festa até umas 16 horas. Depois, todo mundo vai embora cansado. Aí a gente convence o velho a assinar os papéis da casa. Carlos tentou interromper. Pai, eu posso explicar. Mas eu continuei lendo. Já falei com o despachante. Os documentos estão prontos. Só falta a assinatura dele. Vocês acham que ele vai desconfiar? Relaxa, depois de umas cervejas e todo mundo elogiando ele, vai assinar qualquer coisa. O velho tá carente, né? Desde que a mãe morreu, ele faz qualquer coisa por atenção. Sandra começou a chorar. Mas não. De arrependimento. De raiva por ter sido descoberta. Pai, Carlos levantou da cadeira. Não é o que parece. A gente só queria proteger o patrimônio da família. Cala a boca! Foi a primeira vez em 70 anos que gritei daquela forma. A voz saiu do fundo do peito, carregada de cada humilhação engolida, cada desrespeito tolerado, cada lágrima chorada em silêncio. 70 anos eu vivi, 42 anos trabalhando como condenado para te dar educação, oportunidades, dignidade. E você me chama de velho carente para sua esposa? Pai, eu não quis dizer... Você disse... Está aqui gravado, preto no branco. Levantei da cadeira e fiquei de pé na minha frente deles. Pela primeira vez em anos, me senti maior que meu filho. Agora vocês vão me escutar. Vão escutar até o fim. E depois vão embora da minha casa e só voltam quando aprenderem o que significa respeito. Carlos e Sandra se entreolharam, perdidos. Não sabiam como reagir diante de um José que eles nunca tinham conhecido. O José que tinha voltado. Algumas pontes depois de queimadas não precisam ser reconstruídas, mesmo que você tenha ajudado a construí-las. Senta, ordenei, apontando para as cadeiras da mesa da cozinha. Minha voz estava calma agora, mas tinha uma autoridade que eu não usava há anos. Vocês vão ouvir cada palavra que tenho para falar. Depois vão embora e só voltam aqui quando eu autorizar. Carlos tentou protestar. Pai, você está exagerando. Eu estou exagerando? Minha voz trovejou pela cozinha. 42 anos trabalhando feito um condenado para dar educação para você nunca passar as dificuldades que eu passei, e você acha que eu estou exagerando? Sandra sussurrou para Carlos. Vamos embora. Ele está alterado. Ah, não, vocês não vão embora coisa nenhuma. Vocês planejaram essa festa para me roubar. Agora vão escutar tudo o que tenho para falar. Peguei uma cadeira e sentei na frente deles, os olhando nos olhos. Carlos, você sabe quantas horas? Se eu trabalhei para pagar seu colégio particular, 12 horas por dia, 7 dias por semana, durante 8 anos. Você sabe quantas vezes eu deixei de comprar roupa para mim para comprar material escolar para você? Quantas vezes comi miojo no jantar para poder pagar sua mesada? Pai, não me interrompa, não terminei. Levantei e abri a gaveta onde guardava papéis antigos. Peguei uma pasta amarelada e joguei em cima da mesa. Quer ver números? Vamos falar de números então. Abri a pasta e comecei. A ler, Colégio São José. Mensalidades de 1988 a 1995. 45 mil reais em valores atualizados. Curso de inglês, 8 mil reais. Curso de informática, 3.500 reais. Uniforme, material escolar, livros, 12 mil reais. Virei a página. Faculdade de Administração, 85 mil reais. Apartamento que eu paguei enquanto você estudava, 48 mil reais. Carro que dei de presente quando você se formou, 25 mil reais. Virei outra página. Casamento, 15 mil reais que dei de presente. Lua de mel promocional em Cancún, 15 mil reais que você disse que precisava para dificuldades. Entrada do seu apartamento, 30 mil. Móveis, 12 mil reais. Carlos estava ficando cada vez mais pálido. Quer que continue? Porque tem mais 2 páginas. Pai, eu não sabia que o senhor guardava isso tudo. Claro que você não sabia, porque você nunca se preocupou em saber quanto custava sua vida. Você apenas estendia a mão e eu enchia ela de dinheiro. Fechei a pasta com força. Total, 298.500 reais.
Quase 300 mil reais que eu gastei na sua educação e na sua vida. 300 mil reais que saíram da reforma da minha oficina, da minha aposentadoria, da minha casa que eu hipotequei 3 vezes. Sandra finalmente falou. Papai, mas isso é obrigação de pai. Obrigação. Levantei da cadeira tão rápido que ela se assustou. Obrigação é dar comida, teto, educação básica. Tudo o que passou disso foi amor. E vocês transformaram meu amor em exploração. Carlos tentou uma última cartada. Pai, a gente só queria proteger o patrimônio da família. E se o senhor ficasse doente? E se alguém tentasse se aproveitar do senhor? Comecei a rir. Um riso amargo, sem alegria. Alguém tentasse se aproveitar de mim? Carlos, alguém já estava se aproveitando de mim. Você. Peguei o celular e comecei a ler novamente as mensagens. O velho tá carente, né? Desde que a mãe morreu, ele faz qualquer coisa por atenção. Você escreveu isso sobre mim, Carlos. Seu próprio pai que te criou sozinho depois que sua mãe abandonou nós dois. Carlos baixou a cabeça. Sandra. Começou a chorar de novo. E você, Sandra? Virei para ela. Você que me chama de papai quando quer alguma coisa, escreveu. Vocês acham que ele vai desconfiar? Como se eu fosse um idiota senil que não percebe quando está sendo roubado. Papai, eu não me chama de papai. Minha voz ecoou pela casa inteira. Você perdeu o direito de me chamar de papai quando planejou me roubar. Caminhei até a janela da cozinha. Olhei para o quintal, onde ainda havia restos da decoração da festa de ontem. Sabem o que mais me dói? Não é o dinheiro. Não é nem a tentativa de roubo, é o desrespeito. É descobrir que meu próprio filho me vê como um velho carente, que pode ser manipulado com migalhas de atenção. Virei de costas para eles. Você tem alguma ideia, Carlos, de quantas noites eu passei acordado quando você era criança? Quantas vezes levei você no hospital quando estava doente? Quantas vezes consolei você quando chorava por causa da sua mãe? Minha voz começou a falhar. Você se lembra de quando teve pneumonia aos 10 anos? Passei 3 noites sem dormir ao lado da sua cama, medindo sua febre de hora em hora, rezando para você ficar bem. Você se lembra? Carlos acenou que sim, com lágrimas nos olhos. E quando você quebrou o braço jogando futebol? Quem carregou você no colo até o hospital? Quem falou com o médico? Quem ficou do seu lado durante toda a cirurgia? O senhor, pai. E quando você estava com depressão na faculdade e queria desistir de tudo? Quem conversou com você noite após noite até você recuperar a autoestima? Quem acreditou em você quando nem você mesmo acreditava? O Senhor. E esse é o mesmo homem que vocês chamam de velho carente no WhatsApp? Esse é o mesmo pai que vocês planejaram roubar na festa de aniversário dele? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos estava soluçando. Sandra olhava para o chão. Agora vou falar uma coisa para vocês dois. Eu não vou assinar documento nenhum. Esta casa é minha, conquistada com o suor do meu rosto, e vai continuar sendo minha enquanto eu estiver vivo. Peguei a pasta de documentos que eles trouxeram e rasguei na frente deles. Segundo, vocês vão embora agora da minha casa e só voltam quando aprenderem o que significa respeito. Quando aprenderem que pai não é banco, que amor não se compra com dinheiro emprestado. Carlos levantou. Pai, por favor, vamos conversar. Não tenho o que conversar. 42 anos conversando, educando, ensinando, e o resultado é esse aqui. Apontei para os papéis rasgados no chão. Conversa não funciona com vocês. Talvez consequência funcione. Sandra finalmente explodiu. Tá bom. Você quer fazer drama? Faz. Mas não pensa que a gente vai ficar rastejando atrás de você. Tem um monte de pai por aí que ia dar qualquer coisa para ter um filho como o Carlos. É mesmo? Sorri. Então vai procurar um deles, porque eu não quero mais ser pai de quem me trata como ATM. Sandra, vamos embora. Carlos puxou ela pelo braço. Isso mesmo. Vão embora e levem essa mentalidade de vocês junto. Quando chegaram na porta, Carlos se virou. Pai, o senhor vai se arrepender disso. Sabe qual é o meu único arrependimento, Carlos?
não ter feito isso antes. Eles saíram batendo a porta. Ouvi o carro arrancar com força, os pneus cantando no asfalto. Sentei na mesa da cozinha, no mesmo lugar onde jantávamos juntos quando ele era criança, e pela primeira vez em anos me senti leve, livre, como se tivesse tirado de cima das costas um peso que carregava há tanto tempo que já nem lembrava como era andar sem ele. Naquela noite jantei sozinho, mas não foi uma solidão triste, foi uma solidão escolhida, e isso faz toda a diferença. Existe uma diferença entre estar sozinho e estar livre. Levei 70 anos para entender isso. Os primeiros dias após expulsar Carlos e Sandra foram estranhos. Não pela solidão. Eu estava acostumado com a solidão. Eram estranhos porque pela primeira vez em décadas eu não estava esperando o telefone tocar com um novo pedido de dinheiro. Não estava calculando quantos meses levaria para juntar a quantia da próxima emergência do meu filho. Pela primeira vez, eu estava vivendo para mim. Segunda-feira de manhã, fui ao advogado, Dr. Roberto Mendes, um homem sério de uns 50 anos que me ouviu com atenção e analisou todas as evidências que levei. As mensagens do WhatsApp, os comprovantes de transferências, os documentos que Carlos queria me fazer assinar. Senhor José, ele disse depois de examinar. Tudo. Tecnicamente, seu filho não chegou a cometer crime porque não conseguiu executar o plano. Mas tentativa de estelionato é crime sim. O senhor quer processar? Pensei por um momento. Processar meu próprio filho, levá-lo para a cadeia. Por um lado, seria a justiça que ele merecia. Por outro, seria enterrar de vez qualquer possibilidade de reconciliação. Doutor, por enquanto não. Mas quero que o senhor mantenha todos esses documentos. Se ele tentar alguma coisa contra mim no futuro, aí sim a gente toma as providências. Perfeito. E sobre seus bens? Quer fazer algum testamento, alguma proteção legal? Quero sim. Quero deixar tudo muito claro. Enquanto eu estiver lúcido e consciente, ninguém pode tocar no que é meu sem minha autorização expressa. Saí do escritório do advogado, sentindo-me protegido pela primeira vez em anos. Terça-feira fui à construtora. A oferta pelos R$300 mil pelo terreno ainda estava de pé. Aceitei na hora. Senhor José, disse o corretor, o senhor tem certeza. Esse terreno pode valorizar ainda mais nos próximos anos. Tenho certeza. Preciso do dinheiro agora para viver, não daqui a 10 anos para morrer rico. Com os 300 mil na conta, quitei todos os empréstimos que fiz para ajudar Carlos. Todos. Pela primeira vez em 5 anos não devia um centavo para banco nenhum. A sensação de alívio era indescritível. Era como se tivessem tirado correntes dos meus pulsos. Quinta-feira, aluguei o apartamento que tinha visto no anúncio. 2 quartos, numa área tranquila, próximo a um parque, longe das memórias da casa onde criei Carlos. Senhor, perguntou a proprietária, o senhor vai morar sozinho mesmo? Não tem família? Tenho, respondi, mas família que não te respeita é pior que solidão. Sexta-feira contratei uma empresa de mudanças e comecei a separar o que levaria para o apartamento novo. Foi um processo doloroso, mas libertador. Guardei todas as ferramentas, os móveis essenciais, as fotos da época em que Carlos era criança, porque aquelas eram lembranças genuínas de um tempo em que ele realmente me amava. Mas deixei tudo o que comprei para ele na fase adulta. Todos os presentes caros, todos os móveis que comprei para ajudar a mobiliar a casa dele, todos os objetos que representavam minha tentativa desesperada de comprar o amor de um filho ingrato. No último dia na casa antiga, sentei na sala onde Carlos cresceu e fiz uma promessa para mim mesmo. José, a partir de hoje, você vai viver para José. Vai fazer as coisas que sempre quis fazer. Vai cuidar da sua saúde, dos seus sonhos, da sua felicidade. Se alguém quiser fazer parte da sua vida, vai ter que te respeitar primeiro. O apartamento novo era pequeno, mas aconchegante. 2 quartos, um para dormir, outro que transformei em oficina pessoal. Uma sala com vista para o parque,
Uma cozinha onde cabia uma mesa para 2 pessoas, caso algum dia aparecesse alguém que merecesse dividir uma refeição comigo. Nos primeiros meses, estabeleci uma rotina completamente nova. Acordava às 6 horas, não porque precisava trabalhar, mas porque queria aproveitar o dia. Fazia um café forte, sentava na varanda e lia jornal, algo que não fazia há anos porque sempre estava correndo para atender alguma urgência do Carlos. Às 8h, ia caminhar no parque. Conheci outros homens da minha idade que faziam o mesmo. Começamos a conversar, primeiro sobre tempo e futebol, depois sobre coisas mais profundas. João, de 72 anos, viúvo, me contou que os filhos só apareciam quando precisavam de dinheiro emprestado. Mas aprendi a dizer não, ele disse. Filhos ingratos é que nem planta ruim. Quanto mais você rega, mais praga vira. Antônio, de 68 anos, tinha passado pela mesma situação. Meu filho queria que eu vendesse minha casa para investir numa empresa fantasma dele. Quando eu recusei, ele parou de falar comigo. Já faz 2 anos. No começo doía, mas agora eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu. Descobri que eu não estava sozinho, que existiam muitos pais que passaram pela mesma traição, pelo mesmo desrespeito, e que existiam homens que aprenderam a se valorizar depois dos 70 anos. Às 10 horas, voltava para casa e mexia na oficina pessoal. Comecei a consertar relógios antigos, algo que sempre quis aprender, mas nunca tive tempo. Comprei livros, fiz cursos online, transformei aquilo num hobby que me dava prazer genuíno. À tarde, às vezes recebia visitas dos novos amigos. Jogávamos dominó, conversávamos sobre futebol, sobre política, sobre a vida. Sempre com um café forte e biscoitos que eu mesmo fazia. Descobri que gostava de cozinhar. À noite, lia livros ou assistia filmes que sempre quis ver, mas nunca tive oportunidade. 3 meses depois da mudança, Miguel apareceu na minha porta. Era um domingo à tarde. Toquei a campainha e quando abri era meu neto, de 8 anos, sozinho, com uma mochila nas costas. Vovô, posso ficar com o senhor hoje? Meu coração disparou. Miguel, onde estão seus pais? Em casa. Eles estão brigando. De novo. Deixei ele entrar, fiz um lanche, conversamos. Ele me contou que Carlos e Sandra estavam passando por dificuldades financeiras, que tinham começado a brigar constantemente, que o apartamento onde moravam era caro demais e eles estavam atrasando o aluguel. Vovô, Miguel perguntou, por que o papai não fala mais com o senhor? Como explicar para uma criança de 8 anos que o pai dela tentou roubar o avô? Miguel, às vezes os adultos tomam decisões erradas e depois ficam com vergonha de admitir. O papai fez alguma coisa errada com o senhor? Respirei fundo. Fez sim, meu neto, mas isso não tem nada a ver com você. Eu vou sempre amar você, independente dos problemas que tenho com seu pai. Miguel ficou comigo até às 6 da tarde. Brincamos com os relógios que eu estava consertando. Ele me ajudou a fazer um bolo. Assistimos desenho animado juntos. Quando Carlos chegou para buscar o menino, ficou chocado ao ver o apartamento novo, arrumado, bem cuidado. Pai, o senhor se mudou? Me mudei. Vendeu o terreno do meu avô e comecei uma vida nova. Que terreno? Um terreno que eu tinha e que vocês não sabiam. 300 mil reais que me deram independência financeira. Vi o desespero nos olhos dele. 300 mil reais era exatamente o dinheiro que eles precisavam para resolver os problemas deles. Pai, a gente está passando por uns problemas. Eu sei. O Miguel me contou. Carlos baixou a cabeça. Pai, eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu. A gente estava desesperado, tomou decisões erradas. Carlos, interrompi. Você quer entrar para conversarmos? Ele acenou que sim. Serviu um café, sentamos na mesa pequena da cozinha. Filho, eu aceito suas desculpas, mas aceitar desculpas não significa que as coisas vão voltar a ser como antes. Pai, eu entendo, mas a gente pode tentar reconstruir nossa relação? Pode, mas com condições. Que condições?
Primeira, você nunca mais vai me pedir dinheiro emprestado. Nunca. Se você precisar de alguma coisa, vai ter que conseguir com seu próprio trabalho. Tá bom. Segunda, você vai me tratar com respeito. Nada de me chamar de velho carente ou qualquer outro nome desrespeitoso. Eu sou seu pai, não seu colega. Concordo. Terceira, o Miguel pode vir aqui sempre que quiser. Essa é a casa do avô dele e ele sempre será bem-vindo. Claro. E quarta, se você tentar algum esquema contra mim de novo, qualquer coisa, eu vou direto para a polícia, entendeu? Carlos engoliu seco. Entendi. Então podemos tentar, mas devagar. Reconstruir confiança leva tempo. Ele pegou Miguel e foram embora. Mas pela primeira vez em anos, a despedida não foi tensa, foi respeitosa. Nos meses seguintes, Carlos começou a me visitar regularmente. Sempre com respeito, sempre educado. Trazia Miguel sempre que podia. Nunca pedia dinheiro. Descobri que quando você se impõe, quando estabelece limites claros, as pessoas aprendem a te respeitar. Aos 70 anos, eu tinha recuperado não só minha dignidade, mas também a possibilidade de ter uma relação saudável com meu filho e meu neto. Tinha descoberto que nunca é tarde demais para um homem se valorizar. 6 meses depois da expulsão de Carlos e Sandra da minha casa, minha nova rotina havia se consolidado de forma que eu nunca imaginei possível. Acordava às 6h30, sem despertador. Meu corpo tinha se acostumado naturalmente com o ritmo de uma vida sem ansiedade constante. O café da manhã era um ritual sagrado. Café forte, pão na chapa que eu mesmo fazia, e 15 minutos lendo o jornal em silêncio, sem pressa, sem medo do telefone tocar com mais uma emergência. A oficina de relógios tinha se tornado mais do que um hobby. Era minha terapia diária. Cada peça que restaurava era como reconstruir pedaços da minha própria vida. Tinha uma bancada organizada, ferramentas específicas para cada tipo de mecanismo e uma clientela pequena mas fiel que começou a se formar através do boca a boca no bairro. Seu José, disse Dona Helena, uma senhora de 68 anos que trouxe o relógio de parede do falecido marido, o senhor devolveu vida para essa peça. Fazia 2 anos que não funcionava. É questão de paciência e carinho, Dona Helena. Relógio antigo é igual gente idosa. Precisa de atenção especial, mas quando bem cuidado, dura para sempre. Ela sorriu e pagou pelos serviços sem pechinchar. Era uma sensação nova para mim, ser valorizado pelo meu trabalho, receber reconhecimento genuíno, ter meu tempo respeitado. Naquele período, comecei a descobrir aspectos de mim mesmo que estavam adormecidos há décadas. Comprei livros sobre relojoaria, sobre história da engenharia mecânica, sobre coisas que sempre me interessaram, mas nunca tive tempo de explorar porque estava sempre correndo atrás das necessidades do Carlos. Uma tarde de quinta-feira, enquanto ajustava o mecanismo de um relógio de bolso de 1952, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô, fala José. Senhor José, aqui é Patrícia. Eu trabalho no cartório do centro. O senhor poderia vir aqui? Temos uma situação relacionada a uns documentos que foram apresentados aqui em seu nome. Meu sangue gelou. Carlos tinha tentado alguma coisa no cartório. Que tipo de documento? Prefiro explicar pessoalmente, senhor. O senhor pode vir hoje à tarde? Fui ao cartório com o coração apertado, imaginando que nova trapaça meu filho tinha tentado implementar. Patrícia, uma mulher de uns 40 anos, me recebeu com uma expressão séria. Senhor José, na semana passada seu filho esteve aqui tentando fazer uma procuração em seu nome. Alegou que o senhor estava com problemas de saúde e precisava de ajuda para administrar os bens. E vocês fizeram? Não, senhor. Exigimos que o senhor viesse pessoalmente confirmar. Quando ele não conseguiu apresentar você, suspeitamos que havia algo errado. Mas tem mais. Descobrimos que ele já tinha tentado isso em outros 2 cartórios da cidade. Carlos estava percorrendo cartórios, tentando forjar uma procuração para tomar meus bens. O nível de premeditação, de frieza, me deixou sem palavras.
Senhor José, o senhor gostaria de registrar um boletim de ocorrência? Isso é tentativa de estelionato. Por enquanto não, respondi, mas quero que vocês documentem tudo isso caso eu precise no futuro. Voltei para casa naquele dia com uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza porque confirmava que meu filho realmente era capaz de qualquer coisa para me roubar. Alívio porque eu tinha tido a sabedoria de me afastar, antes que conseguisse. Naquela noite liguei para João, meu amigo das caminhadas matinais. João, posso te fazer uma pergunta? Quando você cortou relações com seu filho, teve algum momento que duvidou da decisão? Várias vezes, José, principalmente no começo. Mas sabe o que me convenceu que estava certo? Quando descobri que depois que parei de dar dinheiro para ele, ele tentou pegar empréstimo usando meu nome como avalista, sem eu saber. Como você descobriu? O gerente do banco me ligou para confirmar. Foi quando vi que não era só irresponsabilidade, era má-fé mesmo. Era exatamente o que estava acontecendo comigo. Carlos não tinha parado de tentar me explorar só porque eu tinha me imposto. Ele tinha escalado os ataques. José, posso te dar um conselho? Proteja seus documentos. Guarde tudo em cofre. Deixe cópias com advogado, porque esse tipo de gente não para por aí. Na sexta-feira seguinte, fui ao banco e contratei um cofre. Guardei lá todos os documentos importantes. Escritura da casa antiga, comprovantes da venda do terreno, extratos bancários, documentos da oficina que vendi. Deixei cópias autenticadas com o Dr. Roberto, meu advogado. Senhor José, disse Dr. Roberto, considerando esses novos acontecimentos, sugiro que façamos seu testamento. Não porque o senhor está doente, mas para deixar tudo documentado legalmente. Fiz o testamento. Deixei tudo para uma instituição de caridade que cuidava de idosos abandonados. Se Carlos quisesse alguma coisa de mim, teria que aprender a me respeitar em vida. Depois da morte seria tarde demais. 3 semanas depois, Miguel apareceu na minha porta novamente. Dessa vez, não estava sozinho. Estava com uma mulher de uns 30 anos que não conhecia. Vovô, esta é a tia Fernanda. Ela é assistente social da escola. Meu coração disparou. Oi, Miguel. Oi, Fernanda. Aconteceu alguma coisa? Senhor José, posso entrar? Preciso conversar com o senhor sobre a situação do Miguel. Ofereci café, sentamos na mesa pequena da cozinha. Miguel ficou brincando com um dos relógios que eu estava consertando. Senhor José, Miguel tem falado muito sobre o senhor na escola e também tem contado sobre alguns problemas em casa. Olhei para meu neto, que evitou meu olhar. Que tipo de problemas? Discussões constantes entre os pais sobre dinheiro, ameaças de despejo do apartamento e... Bem, Miguel contou que o pai dele disse que a culpa de todos os problemas era sua, porque o senhor tinha abandonado a família. Carlos. Estava usando a criança para me chantagear emocionalmente mesmo à distância. Miguel, chamei meu neto. Vem cá, meu campeão. Ele se aproximou com aqueles olhos grandes que me lembravam dele quando era menor. Miguel, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. O que aconteceu entre mim e seu pai não tem nada a ver com você. Eu não abandonei você. Eu me afastei de quem estava me fazendo mal. Mas o papai disse que o senhor não gosta mais da gente. Senti uma raiva surda subindo pela garganta. Carlos estava manipulando uma criança de 8 anos para me fazer sentir culpa. Miguel, olha nos meus olhos. Eu amo você mais que qualquer coisa no mundo. A porta da casa do vovô está sempre aberta para você. Sempre. Mas tem pessoas que fazem coisas erradas, e quando isso acontece, a gente precisa se proteger. Fernanda interveio. Senhor José, baseado no que Miguel tem relatado, e considerando que a situação em casa está afetando o rendimento escolar dele, eu gostaria de saber se o senhor teria interesse em ficar com ele por algumas semanas. Como assim? Um acolhimento temporário, até os pais resolverem a situação financeira e emocional. Olhei para Miguel, que me observava com esperança nos olhos. Miguel ficaria comigo? Seria uma alternativa legal com acompanhamento do conselho tutelar
para proteger o bem-estar da criança. Naquela noite, depois que Fernanda foi embora e Miguel dormiu no quarto de hóspedes que eu tinha preparado no apartamento, sentei na sala, refletindo sobre os rumos que minha vida tinha tomado. Em 6 meses, eu tinha saído de uma situação de exploração familiar, construído uma vida independente, descoberto novos talentos, e agora estava abrigando meu próprio neto porque os pais dele estavam em crise. A ironia era amarga. Carlos sempre dizia que eu era um velho carente, que não sabia viver sozinho, e agora ele estava em situação tão precária que o próprio filho precisava ser protegido dele. Na segunda-feira seguinte, Carlos apareceu na minha porta. Não tinha a arrogância de antes. Estava magro, com olheiras, roupa amarrotada. Pai, eu vim buscar o Miguel. Você não vai buscar nada. O Miguel está sob proteção do conselho tutelar por causa da situação que você criou. Pai, eu sei que a gente errou. Erraram não, Carlos. Vocês tentaram me roubar. E depois que eu me defendi, tentaram me falsificar documentos em cartório. E agora estão usando uma criança para me chantagear. Isso não é erro, é crime. Pela primeira vez vi medo real nos olhos do meu filho. Pai, a gente está passando necessidade. Perdeu o apartamento, está morando numa pensão. E achou que eu ia ter pena? Que ia voltar a bancar vocês depois de tudo? Pai, pelo Miguel. Exatamente, pelo Miguel. Por isso ele está aqui comigo, sendo cuidado por alguém que realmente ama ele, não que usa ele como moeda de troca. Carlos tentou entrar, mas bloqueei a porta. Carlos, você criou essa situação. Agora vai ter que resolver sozinho. O Miguel fica comigo até vocês provarem que conseguem dar uma vida digna para ele. Pai, o senhor não pode fazer isso. Posso sim, e vou. Porque, diferentemente de você, eu penso no bem-estar da criança, não nos meus interesses. Fechei a porta. Ouvi ele bater mais algumas vezes, depois ir embora. Naquele período com Miguel em casa, redescobri a alegria genuína de ser avô. Ajudava ele com lição de casa, ensinava sobre relógios, contava histórias da minha infância. Víamos filmes juntos, fazíamos pipoca, brincávamos no parque. Vovô, ele me perguntou uma noite antes de dormir, por que o papai e a mamãe brigam tanto? Às vezes os adultos tomam decisões ruins e depois não sabem como consertar, Miguel. Mas isso não é culpa sua. Você é uma criança boa, inteligente e merece ser feliz. Posso morar com o senhor para sempre? O coração apertou. Miguel, seu lugar é com seus pais, mas eles precisam aprender a cuidar melhor de você primeiro. 2 semanas depois, Carlos e Sandra apareceram juntos. Estavam diferentes, mais humildes, sem a arrogância de antes. Pai, Carlos disse, a gente conseguiu um emprego, os dois, e alugou um apartamento menor, mais barato. A assistente social disse que podemos buscar o Miguel. Olhei nos olhos deles e vi algo que não via há anos. Responsabilidade. Isso é bom, mas tem condições. Que condições? Primeira, vocês vão me tratar com respeito. Não sou banco, não sou ATM, sou pai e avô. Concordamos. Segunda, o Miguel vem aqui todo final de semana. É direito dele ter contato com o avô. Tudo bem. Terceira, se eu souber que vocês estão maltratando ele ou usando ele para me manipular, eu vou brigar pela guarda definitiva. E dessa vez, com todos os documentos que tenho sobre vocês, eu ganho. Carlos engoliu seco. Sandra acenou em concordância. E quarta, nunca mais tentem nenhum esquema contra mim, porque da próxima vez eu não converso. Vou direto para a polícia. Eles levaram Miguel, mas nossa despedida foi diferente. Ele me abraçou e disse, vovô, obrigado por me proteger. Sempre, meu campeão, sempre. Naquela noite, sozinho novamente no apartamento, preparei meu jantar e sentei para comer assistindo ao jornal. Mas não era uma solidão triste. Era uma solidão conquistada, merecida. Tinha 70 anos e finalmente tinha aprendido que amor verdadeiro exige limites. Que ser pai não significa aceitar qualquer coisa. E que proteger quem amamos, às vezes, significa dizer não para quem não nos respeita. E, sobretudo, tinha descoberto que nunca é tarde demais para um homem ensinar respeito,
mesmo para os próprios filhos. 1 ano e meio depois daquela descoberta terrível na véspera do meu aniversário de 70 anos, estou aqui no meu apartamento, escrevendo esta história numa tarde tranquila de domingo. Miguel está comigo, ajudando a consertar um relógio antigo que consegui numa feira de antiguidades. Carlos vem buscar ele às 6. Nossa relação está melhor. Não perfeita, mas baseada em respeito mútuo. Olho pela janela e vejo João e Antônio jogando dominó no banco da praça. Daqui a pouco vou me juntar a eles. Tenho uma vida social que nunca tive antes. Amigos verdadeiros que gostam da minha companhia, não do meu dinheiro. Minha saúde melhorou drasticamente. A pressão arterial normalizou. Durmo bem à noite, não preciso mais de medicamentos para a ansiedade. É impressionante como o corpo reage quando a mente está em paz. A oficina de relógios virou um pequeno negócio. Não preciso do dinheiro para viver, mas gosto da sensação de produzir algo belo, de restaurar peças que outras pessoas descartaram. É uma metáfora perfeita para minha própria vida. Às vezes recebo telefonemas de outros pais que passaram por situações parecidas. A história se espalhou no bairro e homens da minha idade vêm me procurar para conversar. Muitos estão passando pela mesma exploração que passei, mas têm medo de reagir. José, me disse um senhor de 75 anos semana passada, meu filho pega todo o dinheiro da minha aposentadoria. Diz que é para guardar para mim, mas nunca me dá satisfação de onde está gastando. Mas tenho medo de confrontar ele, sabe? E se ele parar de vir me visitar? Amigo, respondi, melhor sozinho, com dignidade do que acompanhado sendo explorado. Filho que só vem te visitar pelo dinheiro não é filho, é sócio interesseiro. Hoje, quando olho no espelho, vejo um homem diferente do que era há 2 anos. Os ombros estão mais eretos, o olhar mais firme, o sorriso mais genuíno. É o que acontece quando você para de carregar o peso da ingratidão alheia. Aprendi algumas lições importantes que quero compartilhar com outros pais. Primeira lição: amor de filho não se compra. Se você está precisando pagar para receber carinho, não é amor, é transação comercial. Segunda lição: estabelecer limites não é ser malvado, é ser respeitoso consigo mesmo. Um homem que não se respeita não consegue ensinar respeito para ninguém. Terceira lição: nunca é tarde para recomeçar. Aos 70 anos, eu descobri talentos que não sabia que tinha. Fiz amizades que não imaginava possíveis. Encontrei uma paz que nunca tive. Quarta lição: solidão escolhida é melhor que companhia interesseira. Prefiro jantar sozinho com dignidade do que dividir a mesa com quem me vê apenas como fonte de renda. Quinta lição: filho ingrato é como investimento ruim. Quanto mais você insiste, mais prejuízo tem. Às vezes, é preciso cortar o prejuízo e partir para outra estratégia. Sexta lição: a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. Depois de décadas cuidando de outros, reserve os últimos anos para cuidar de quem realmente merece: você. Carlos ainda vem me visitar regularmente. Nossa relação melhorou muito, porque agora ela é baseada em escolha mútua, não em necessidade dele e carência minha. Ele me respeita porque aprendi a me respeitar. Ele me valoriza porque parei de me desvalorizar. Miguel é minha alegria. Está crescendo vendo um avô que se impõe, que tem vida própria, que não aceita desrespeito. Espero que isso seja uma lição para ele. Homens de valor não se submetem a humilhações. Sandra e eu ainda mantemos distância respeitosa. Ela entendeu que nunca mais vai conseguir me manipular, então trata comigo com educação formal. É o suficiente. Minha casa, o apartamento novo, é pequena, mas é minha. Ninguém pode me tirar dela porque aprendi a me proteger legalmente. Ninguém pode me chantagear emocionalmente porque aprendi a viver bem sozinho. Se a minha história tocou o coração de vocês, homens que estão assistindo, quero saber de onde estão me ouvindo. Escrevam aqui nos comentários a cidade, o estado ou país de vocês. Deixem eu saber que essa mensagem chegou até vocês. E se conhecem algum pai que está aceitando menos do que merece, compartilhem esta história.
Tem muitos homens por aí precisando entender que valorizar-se não é egoísmo, é necessidade básica de sobrevivência emocional. Quantas vezes nós, homens, engolimos desrespeito em nome da paz familiar? Quantos pais estão financiando a própria humilhação? Eu aprendi aos 70 anos que um homem não precisa aceitar migalhas de quem recebeu um banquete de oportunidades, que ser pai não significa ser explorado, que amor verdadeiro não precisa ser comprado, e que nunca, mas nunca mesmo, é tarde demais para um homem se reerguer e recuperar sua dignidade. Se esta história fez vocês refletirem, deixem um comentário contando o que sentiram. Me digam se já precisaram impor limites com filhos adultos. Compartilhem suas experiências, porque quando homens dividem suas histórias, outros homens se sentem menos sozinhos. Curtam este vídeo se ele trouxe algum valor para suas vidas. Inscrevam-se no canal para continuar acompanhando histórias reais de homens que escolheram a própria dignidade ao invés da submissão familiar. Porque aqui não contamos histórias de vítimas, contamos histórias de recomeços. Um abraço do José, de São Paulo, capital, 71 anos, homem livre e em paz consigo mesmo. Lembrem-se, vocês construíram muito mais do que filhos. Construíram homens que merecem respeito. E quem não souber dar esse respeito, não merece estar na vida de vocês. Até a próxima história.